Bom, boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Ellen. Obrigada pelo convite. Para mim, assim, tá sendo muito bonito hoje. Fiquei o dia inteiro, né, assim, organizando as coisas. Já vim organizando também há uns dias atrás, mas hoje eu fiquei bem incerta, assim, né, nisso que eu vim trazer para vocês e lembrando, assim, né, de vários momentos em que o João também, né, estimulou de compartilhar com a Sanga alguma coisa e das minhas dificuldades, às vezes, um pouco de fazer isso. Então, agradeço muito, assim, a esse espaço que eles estão criando, né, tanto para que a própria Sanga possa também aprender a oferecer isso, né, e aprender como também ser outros motores para que espaços como esse surjam por aí, né, em diferentes formas, né. E hoje em dia a gente está vendo que é muito necessário ter essa autonomia de movimento, né. Então agradecer também, claro, né, quem é conectado assim, né, com o budismo e que segue algum mestre, assim, né, sabe que nada do que a gente está compartilhando aqui vem da gente, né, vem muito dos próprios aprendizados que a gente vem desenvolvendo, praticando, né, e isso chegou para a gente muito pela compaixão sem fim, assim, né, de muitos e muitos seres, né, em tempos imemoráveis. Então, é sempre importante, assim, a gente relembrar isso, né, e dar essa, essa valorização de algo que está além da gente, né. Então, eu agradeço também a vocês, né? Porque se a gente não tivesse aqui esse interesse de vocês e que hoje em dia é muito raro, né? Então, muitas vezes eu queria falar sobre essas coisas e dizia assim, ah, mas ninguém quer escutar, porque são temas muito difíceis, assim, e são coisas que às vezes as pessoas acham que não toca diretamente a vida delas, porque eu tenho que resolver os meus relacionamentos, eu tenho que resolver o que eu tenho mal dentro de mim, eu tenho que resolver os problemas com a minha família, com o banco, sei lá, whatever, assim, né? Com coisas mais do cotidiano, mas o meio ambiente é algo que está lá fora, né? A natureza, o que está acontecendo com as outras espécies é algo que depois, se que eu resolver minha vida, se sobrar tempo, aí talvez eu veja, né? Então, essa separatividade tão grande que a gente tem na nossa cultura, né? Ela faz com que esse tema que perpassa a nossa vida, né? Faz parte da gente, seja visto erroneamente dessa forma, né? Então, assim, é louvável, assim, que vocês tenham parado para que a gente possa conversar sobre isso e ver maneiras onde, como a gente pode seguir junto de uma maneira mais potente, né? Hoje eu acho que esse é um dos pontos assim que mundialmente a gente está precisando, né? Então, também acho que posso me apresentar um pouquinho, né? Para não, eu me liguei que eu tenho que me apresentar hoje, assim que às vezes eu começo a falar e eu digo assim quem é esse ser, né? Às vezes as pessoas querem saber, né? Então, bom, meu nome é Poliana Zoc e a minha, assim, né? Porque o meu interesse nesse tema, né? Eu estudei biologia na graduação, fiz um mestrado e doutorado em ecologia, mas vi que dentro daquele universo, assim, eu não ia ser muito útil, assim, com as habilidades que eu tinha, assim, que a ação ali dentro, a pessoa tem que ter uma visão muito grande para conseguir atuar ali dentro, sem estar dentro de uma bolha, assim, né, sem estar dentro daquele mecanismo de publicação e de uma visão muito estreita e produtivista, assim, né, que se tornou um pouco o universo da academia hoje em dia, né. Mas bem ou mal, é muito importante a gente falar né, pontuar a importância que a ciência tem, né, que hoje em dia está sendo tão discutida e a ideia não é jogar o bebê com a água do banho fora, né, e sim reconhecer o que tem de bom, mas também reconhecer as limitações, né, como qualquer coisa, né. Então, depois eu comecei a ver que, na verdade, isso não era o suficiente para mim e fui buscando qual era a conexão com aquilo tudo que eu tinha estudado, com coisas que tinham uma visão mais ampla, né? E aí eu acabei caindo, entrando em contato com o budismo, principalmente com o professor Lama Padma-Santen, e com a comunidade de transformação coletiva do lugar.
E aí, com isso, foi me nutrindo muito, assim, de encontrar outros professores também, outras professoras, métodos, maneiras de praticar e o meu interesse em como conectar, né? Como que a gente se relaciona com o mundo e como que está o nosso mundo interno, né? Essa ecologia do mundo e ecologia da mente, né? Essa observação do mundo interno que faz esse reflexo no mundo da gente, né? Então, isso foi um ponto assim que eu queria aprofundar um pouco mais e entender como fazer isso, né? E aí, com os ensinamentos do Lama Santen, com depois o conhecendo mais também as práticas com o Alan Wallace, fui entrando em contato com diferentes mestres, com a Jetsuma Tenzin Palmo, com os ensinamentos do Dzongzar, Khyentse Rinpoche, do Tenzin Wangyal. Então, são coisas que a gente vai se nutrindo porque estão aí disponíveis nesse momento maravilhoso que a gente está vivendo hoje, né? Que antes os mestres tinham que caminhar quilômetros e quilômetros para chegar e receber um ensinamento, e agora a gente tem assim, né? Tudo disponível. Então, isso é uma bênção, assim, né? E aí, fui conectando um pouco esses temas com a forma como a gente consegue ajudar a nós mesmos a caminhar melhor no mundo, né? E a começar a trazer benefícios, né? Então, depois agora nesses últimos anos, né? E no ano passado eu acabei conhecendo uma professora de um método que se chama o Trabalho que Reconecta, e a professora raiz do Trabalho que Reconecta é a Joana Macy. E esse método, assim, foi o que juntou tudo, assim, e aí o meu coração sorriu mais do que já era de feliz, assim, porque o Lama Santen, assim, é fantástico, né, para a gente abrir essa visão, né, de conexão com o mundo. Mas a Joana Macy tinha um método que era muito prático e trazia um ambiente, assim, muito desenhadinho, assim, sabe? De como a gente poderia colocar aquilo em prática no mundo, passando pelas experiências. Então, a gente fala muito de compaixão, fala muito de interdependência, fala de sabedoria, né? Fala de equilíbrio, mas como que seria a gente se colocar dentro de experiências onde isso é requerido, né? Onde a gente tem que demonstrar isso naquela hora, né? Como que a gente pode fazer com que a gente veja qual é o nosso nível de capacidade de lidar com essas coisas no momento em que as situações difíceis surgem, né? Também em um ambiente controlado, no sentido de que a gente tem uma proteção específica, né? Porque aquele ambiente ele é próprio para isso. Então, foi um método assim que eu achei maravilhoso, e aí eu fiz 2 treinamentos já do Trabalho Reconecta, e agora a gente vai oferecer esse ano no Brasil, né? Mas então eu vi assim, né, que aquilo mostrava um pouco de como que tá essa paisagem, né? Qual é o ambiente que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, para entrar um pouco mais na conversa agora, e caso, né, tenha alguém chegado de paraquedas meio desavisado e tentar um pouco dizer assim, tá, mas o que que a gente está vivendo hoje em dia, né? Qual é o mundo que a gente está? Quem não está muito próximo da biologia, talvez não tenha tanto contato com essas informações, mas a gente está vendo que tá surgindo assim, pipocando em todos os lugares, né? A gente fala, as pessoas falando sobre que a gente está vivendo uma sexta extinção em massa, né? Que em menos de 50 anos, né, os seres humanos exterminaram 60% da população de vertebrados do mundo, e que isso não é um padrão atual, que na verdade o processo de expansão do ser humano veio com a extinção de grandes mamíferos, então isso vem de milênios, assim, né? Esse processo destrutivo, esse padrão destrutivo que o homem apresenta, o ser humano apresenta, né? Que nós estamos passando por um momento onde as populações dos insetos estão colapsando, né? A redução de população de insetos está reduzindo tanto, a gente vê a mortalidade das abelhas enorme, e são esses insetos que fazem a polinização dos nossos alimentos, né? Então, tudo isso tá enfraquecendo a teia da vida, né? A gente vê também que hoje em dia
aquilo que a gente produzia indiscriminadamente, como por exemplo os plásticos, né? Eles estão voltando não apenas esse movimento está voltando para todos os seres, não apenas só para os animais, para as aves, para os mamíferos, né? Que consomem esses materiais enganados, achando que é alimento, mas que sim, o microplástico está sendo encontrado já na água que a gente bebe, né? Então, as quantidades de veneno enormes, né? A gente passou pela década de 60 com a Primavera Silenciosa da Carson, eu me esqueci o primeiro nome dela, e falando sobre o DDT, sobre todos aqueles como se diz, aqueles, como é que eu posso falar essa palavra? Não, é um agrotóxico também, né? Aqueles componentes químicos que eram tão tóxicos e a gente voltou, Rachel Carson, é isso. Voltou a utilizar, né, indiscriminadamente de novo, né? A gente passa por movimentos onde a gente vê o problema surgindo de novo com o mesmo formato. E a gente continua, né, nesse nível de ignorância. Então a gente está sendo envenenado pelos agrotóxicos de agora. Não só quem produz esses alimentos, mas também a gente na cidade, né, pela própria distribuição desse material na água, né, os níveis de carbono na atmosfera também enormes. Então, assim, tem muita coisa, assim, né, que está acontecendo e vem acontecendo há muito tempo, né? Então, a gente vai mudando as maneiras de sofrer, mas o sofrimento ele está sempre presente, né? Só que se a gente não reconhecer quais são esses problemas que a gente tem agora, vai ser muito difícil a gente mudar também esse cenário, né? Então, em um certo nível, é importante a gente ter noção do que está acontecendo, né? Então, para reduzir assim um pouco isso em uma fala do Lama Santen, ele fala assim que as sociedades modernas vivem como quem trafega em alta velocidade sem saber se haverá estrada dali a 100 metros. Tornamo-nos dependentes de materiais e os consumimos aceleradamente, sem saber se novas fontes serão descobertas. Devastamos a atmosfera, os mares e os rios, ignorando se esse processo poderá ser revertido mais adiante. Então, a Eliane Brum até falou esses dias em um texto dela, né, que essas gerações assim um pouco mais novas até do que eu, agora são a primeira geração que é uma geração sem futuro, né? Sem possibilidade de futuro. O Lama Santen também estava falando ontem lá no Rio Grande do Sul sobre isso, assim, né? Então, elas perderam a esperança de como que vai ser o futuro delas, né? Até o futuro das próximas gerações está em risco. Esse é o nível de problemas que a gente está enfrentando. Então, o bonito da gente ver é que, assim, por mais problemático que isso seja, não precisa ser dessa forma, né? Então, essa é um dos avisos, assim, né? Uma das manchetes que a gente poderia expor, assim, em diferentes capas de jornais, né? Que não precisa ser desse jeito. E que tem outras maneiras da gente viver no mundo e que essa possibilidade de sair desse sofrimento que nós mesmos estamos causando, ela é possível e que há outros povos que vivem dessa forma e que nunca se desconectaram da Terra, por exemplo, né? E há povos que têm métodos muito claros de como a gente pode praticar para ter uma mente mais lúcida, mais clara, mais compassiva e que é capaz de gerar benefícios não apenas para a pessoa mesma, mas também para os outros seres e para o ambiente onde a gente vive, né? Então, por mais que seja complicada essa situação que a gente está vivendo hoje, por mais que as notícias se acumulem de que nós temos apenas 11 anos para reverter esse processo, às vezes algumas perspectivas falam que o que a gente vai fazer nos próximos 18 meses é o que vai definir como vai ser o futuro. A gente pode pensar que isso não precisa ser fechado, assim, né? De a gente dizer, não, não tem salvação, e não, sim, a gente vai conseguir, e vamos conseguir encontrar uma solução e relaxar.
Porque, como tudo na vida, o, o agora e o futuro são incertos, né? E essa possibilidade e essa, incerteza, né, que a gente vive é o que faz a gente se mover. Porque se a gente soubesse que tá tudo bem, ok, ninguém fazia nada. E se a gente soubesse que também não tem saída, também ninguém se moveria, né? Então, é muito importante a gente ter essa pergunta, né? Como a Elizabeth Matznagel também fala, essa pergunta aberta, né? E aí a gente chega um pouco até no título da conversa que eu sugeri, que, que é também uma fala da Elizabeth Matznagel, né? Como arder de amor em um mundo que não se pode consertar. Que é essa pergunta que a gente precisa ter, assim, né, no coração, né, para mover a gente em meio a tudo isso. Então, uma coisa que eu vejo, assim, que é importante a gente ter, claro, é um pouco essa noção de que no budismo a gente fala de renúncia e refúgio, né? Onde a gente põe nosso refúgio e essa noção de renúncia e renúncia a quê, né? Então, por muito tempo, a gente pode achar que o que a gente tem que fazer é consertar o mundo, né? Então, a gente vai se meter em iniciativas, em coletivos, em coisas, né, movimentos, fazer ações que sejam assim, como que para consertar problemas que a gente fica muito tocado com aquilo que está acontecendo, né? Então, isso em um aspecto relativo, ele é muito importante, porque bem ou mal ele vai estar reduzindo o sofrimento de seres que estão em sofrimento, né? Então, a pessoa que se toca com, por exemplo, com o desmatamento na Amazônia, é ótimo que faça alguma coisa relacionada a isso. Com o massacre dos povos originários que vem acontecendo desde o início dos tempos aqui da nossa terra do Brasil, é ótimo que faça alguma coisa nesse sentido também. Mas se a gente não entender que esse aspecto é um aspecto relativo e que tem algo mais básico que a gente precisa cortar, a gente vai estar muito enxugando gelo e se frustrando porque aquilo não é resolvido. Então, para quem tem a conexão com o budismo, vai saber assim que a gente fala um pouco assim de que o samsara não tem solução. Então, se a gente ficar tentando resolver no aspecto relativo, é meio que uma enxugação de gelo, assim, né? Aquilo vai sempre continuar daquele jeito. Então, como que a gente consegue se posicionar diante desse sofrimento, que não é para ser relativizado, ele acontece, né? Ele é sentido por todos, mas ao mesmo tempo tendo uma noção de que há um caminho que aponta para uma liberação do próprio sofrimento, né? Então, como que a gente consegue chegar em contato com um caminho que libera o sofrimento na sua base? E não tenta resolvê-los, né? Assim, somente resolvê-los de uma maneira mais de um aspecto grosseiro, né? Então, eu acho que é importante a gente talvez percorrer o que a gente conhece como as quatro nobres verdades, né? Então, a existência do sofrimento é algo que perpassa todos, né? Assim, então, a gente pode pensar assim, ah, não, o sofrimento é algo que alguns seres não sofrem, né? Porque tem gente que não, tá tudo com a vida resolvida, tem casa garantida, comida, né? Roupa lavada, aquela coisa, tem seu emprego, então tá tudo, né? O reino dos deuses, assim, tá tudo perfeito. Mas mesmo assim, essas pessoas estão sofrendo. Tem gente aí que tá se matando, tem gente aí que tá achando que a sua relação é a salvação de tudo, tem gente que tá se matando por causa disso. Então, cada realidade tem o seu sofrimento específico, né? E a gente contemplar profundamente isso vai fazer com que nasça na gente mesmo uma Tu sensação de leva, eu vou te passar o endereço, amanhã tu leva, tá? pode levar. Vai surgir uma sensação de que não há inimigos, assim, de que não há alguém que não mereça compaixão. Porque por mais que a gente ache que tem alguns sofrimentos que são menos piores do que outros, se a gente observa bem, sofrimento é sofrimento, não tem uma diferença. Então a gente se toca, claro, e vai querer fazer algo, às vezes por um sofrimento que é muito horrível, de, por exemplo, não ter o que comer, mas há perturbações muito fortes que levam as pessoas a se matar. Então,
não tem como a gente comparar isso, né? Então, quanto mais a gente puder, dentro das nossas próprias realidades, fazer com que o sofrimento diminua em todas as direções, melhor, assim, né? E aí, essa primeira nobre verdade, ela pode parecer um pouco pessimista se a gente só fica presa nelas, né? Mas, na verdade, a gente pode seguir nas outras nobres verdades, que são a segunda, por exemplo, que esse sofrimento, ela tem uma causa, né? Ela tem uma origem. Então, se a gente olha para se a gente vê que esse sofrimento tem uma origem, tem uma causa, a gente aí encontra a conexão para a próxima nobre verdade, que é a possibilidade de cessação. Então, se ela tem uma origem, ela pode ter um fim. E se tem esse fim, a gente tem a alegria de contar com a quarta nobre verdade, que tem um caminho para essa liberação do sofrimento. Então, essa liberação do sofrimento, ela pode ser observada, né, contemplada no cotidiano, e a gente pode aprender métodos para a gente se liberar desses nossos próprios sofrimentos e ajudar os outros seres a se liberarem também. Então, a gente pode, assim, ver como que a gente descobre que tem um barco, assim, né, que é capaz de levar a gente de uma margem, né, onde a gente está passando por situações que são difíceis e que fazem a gente sofrer, para uma outra maneira de olhar essa mesma situação de uma outra perspectiva, onde a gente se libera desse sofrimento e reconhece isso né, de fora daquela bolha de sofrimento. Então, a gente vê, então, a gente vê que a gente pode fazer esse atravessar desse rio, pode se liberar, mas na verdade não tem uma liberação isolada, né? Então a gente volta a ver que tem outros seres daquele outro lado do rio e que a gente pode fazer esse caminho de retorno, né? Porque essa é uma das motivações, assim, dessas grandes tradições, né? Que trazem esses caminhos de liberação. Esse caminho de liberação nunca é isolado, assim, só para mim. É sempre um movimento onde eu faço eu acesso uma natureza primordial que está presente não apenas em mim, mas sim em todos os seres. Se está em todos os seres, eles também estavam enganados como eu, né? Como nós estamos todos, mas assim, né? Falando de uma perspectiva onde em um momento a gente se ilumine, que tomara que seja nessa vida, a gente volta, né? Também para ajudar esses seres a sair desse sofrimento. Então, essa renúncia que eu comentei no início ali, né? Essa renúncia ao samsara, a gente pode traduzir ele como uma renúncia a essa visão autocentrada. Essa visão onde a gente se importa com a nossa própria vida e a gente vai vivendo de uma maneira muito estreita, né? Onde a gente acha que aquilo que vai nos trazer felicidade, e a gente se importa às vezes muito com esse conceito de felicidade, né? Que eu tenho que conseguir os meus sonhos, minhas metas, conseguir atingir os meus objetivos, e aí eu vou ter a minha casa, o meu carro e a minha família feliz, e vou trabalhar até morrer, e aí pronto, essa foi a minha vida feliz. Então, a gente, nada contra esse caminho, assim, né? Muitas pessoas são felizes desse jeito, mas como que a gente está trilhando esse próprio caminho, né? Então, se a gente vê que a gente está fazendo tudo isso de uma maneira muito estreita e não olhando para os outros seres, naturalmente isso vai bater na gente, porque não tem diferença. Então, isso a gente vai explorar um pouquinho mais adiante, assim, que não tem essa separação. Então, essa renúncia é um pouco essa mente que é regida por essa ignorância, né? Que é o verdadeiro inimigo, assim, né? Que é o nosso verdadeiro motivo, assim, de apontar, assim. Se a gente for apontar para alguém, né? Os mestres dizem que a gente tem que apontar para a ignorância, né? Que ela é a razão de todas as nossas aflições, né? Então, a gente reconhecer que essa ignorância é o que gera essa separatividade, que às vezes acha que com que a gente protegendo a nossa própria vida e resolvendo só o nosso próprio caminho, né? Vai ser suficiente. Isso é o que a gente tem que renunciar, assim, a essa visão, se a gente quiser atingir uma visão que é mais próxima do que a gente vê como a natureza da realidade, né? Então, a gente toma esse refúgio, né, nessa nossa natureza lúcida, né, que está presente em todos os seres, em veículos que trazem esses ensinamentos para a gente, e
nas comunidades que apoiam as pessoas que querem fazer essa transição, né? Essa divisão de uma visão estreita para uma visão mais ampla, né? Então, dentro do budismo, a gente fala isso de que a gente toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, mas se a gente puder ver também dessa maneira mais ampla, com quem não tem conexão com o caminho, isso é importante a gente ver, porque isso não é de uma tradição específica, né? Esse conhecimento, né, essa sabedoria, ela não é de nenhuma tradição específica. Então, isso vai nascer de diferentes formas em vários lugares, né? Então, é importante que a gente tenha esse olho que é capaz de reconhecer essa sabedoria em diferentes ambientes, para que a gente possa entender como que cada um deles tem a sua inteligência e como que cada um pode também se nutrir dessas diferentes inteligências, né? Então, isso também protege um pouco a gente de não cair naquele orgulho de achar que o meu caminho é o caminho, né, ideal e perfeito e único, né? Então, com isso, dessa renúncia e reconhecendo que esse sofrimento ele perpassa a todos, surge naturalmente o que a gente chama de esse espírito do despertar, né? Que no budismo é conhecido como Bodhicitta. Então, é onde essa clareza, né, essa visão de sabedoria se junta com a compaixão por todos os seres, e isso faz com que a gente se movimente em direção a trazer benefício a todos os seres. E aí, com o tempo, essa noção de todos os seres, ela vai se tornando um pouco artificial, porque a gente vai reconhecendo essa natureza que é presente em tudo. Não tem essa separação. A gente começa a explorar um pouco mais essa interdependência que conecta a todos, né? Que conecta a tudo. Então, essa noção ela vai se tornando um pouco um meio da gente se comunicar. Não é tanto essa visão assim de separação muito específica, né? E aí, quando a gente consegue acessar esse tipo de visão, assim, mesmo que seja por alguns momentos, ela vai dando mais confiança assim na gente para mostrar que é esse caminho de não separação entre o que é meu, né, e se tem um eu e o outro, isso vai se dissolvendo assim, né, e vai tornando até o próprio caminho um pouco mais fácil, né. Aí então passando um pouco por um outro ponto que eu tinha trazido aqui para a gente comentar, falando um pouco da noção assim de ok, né? Eu tô na minha vida confusa, tentando entender como que eu faço, né? Um movimento que seja mais benéfico tanto para mim quanto para os outros, né? Então, trazendo um pouco assim do meu próprio caminho, assim, né? Da minha própria perspectiva de sofrimento, assim, né? Quando eu estava no doutorado, assim, tipo, eu já entrei no doutorado meio perdida da vida, assim, porque eu não sabia o que fazer depois do mestrado, né? Então, o caminho natural dentro da biologia, assim, assim, você não é ninguém com o mestrado. Você sai da graduação, você já não é ninguém, você tem que ter um mestrado. Então, depois você entra no mestrado, você não é ninguém, você tem que ter um doutorado. Então, eu não tinha uma outra visão do que eu poderia fazer, eu não me via muito fazendo consultoria e coisas do gênero, não tinha tanta conexão com dar aulas, assim, em, em colégios e coisas do gênero, e aí pensei, não, né, a caminhada de sucesso é ser professor de universidade, né, então vou fazer o doutorado porque é um requisito necessário, né? Mas eu via que aquilo lá não era o que me trazia felicidade, eu não queria aquilo, eu olhava aquilo, não via outro caminho, mas o que que a gente faz, né? Então, por muito tempo, assim, por muitos anos, eu não tinha noção do que eu poderia fazer, né? E aí a gente vai buscando em tudo quanto é lugar, assim. Então, a crise dos 28, retorno de Saturno, aquela coisa toda, a pessoa perdida, não sabe o que faz da vida, começa a buscar em tudo quanto é lugar algum nível de um pouco mais de clareza, né? E só que nesse meio tempo, se a gente não tem essa base de equilíbrio, a gente fica muito reativo também, né? E acha que tem alguém que está fazendo as coisas erradas, né? E tem problema. Então, assim, é muito comum isso virar uma outra fonte de sofrimento, né? Essa busca por uma outra forma de a gente viver no mundo, né? Então, a gente pode também é muito fácil a gente transmigrar para uma outra coisa, né? Mudar de uma paisagenzinha que é confortável para uma outra paisagenzinha que também é confortável e só seguir, né? Mas quando a gente começa a entender que
tem algo que é mais profundo e que a gente pode acessar essa base de calma, de não reatividade, é algo que nos dá uma outra maneira de se movimentar no mundo, né? Então, por exemplo, eu poderia achar que era a academia o problema, né? Então, eles, né, assim, os professores, ou o jeito que o sistema está organizado, colocar culpa neles e só ficar com isso, né? E aí eu resolvo a minha vida, vou indo para outro lugar, né? Mas quando a gente consegue, então, acessar essa outra visão, que reconhece que tem esse sofrimento que perpassa a todos e que está todo mundo tentando resolver as suas vidas, né, em algum certo nível, e conseguir ser feliz dentro desse ambiente que a gente está vivendo, a gente começa a ver que essa desconexão ela está sendo vivenciada por todos os seres, né? E essa desconexão tem essa raiz, então eu tinha comentado antes, né, que no budismo a gente considera que é a ignorância essa raiz do sofrimento, né? Então, mas o que que a gente está ignorando, né? A gente está ignorando essa natureza da realidade, né? Que ela é fluida, criativa, é luminosa, né? A gente também poderia dizer de outras maneiras, né? Assim, ela é ilusória, né? Ela cria identidades, né? Ela é construída, mas a gente pode também se conectar com esse lado é, criativo, assim, né? Dessa natureza da realidade. E aí a gente começa a ver que esse estreitamento ele vai gerando esse sofrimento na gente, né? E se a gente não reconhece isso, é muito fácil a gente sair jogando lodo nos outros, como diz a Jeanne Pille, né? Assim, a gente pega os nossos problemas e joga nos outros, em vez de ajudar eles também a reduzir o próprio sofrimento, né? Então, e na ecopsicologia, que é um pouco o que eu venho aprendendo assim com o com a metodologia do trabalho que reconecta e com a visão da Joanna Macy, com todos os conhecimentos que vêm dentro dessa metodologia, na ecopsicologia eles têm uma disposição assim muito parecida. Eles falam assim que a raiz do sofrimento ela vem desse não reconhecimento do que a gente chama de que a natureza ela faz parte de todos nós, né? Então a gente se vê, a gente tem uma sensação de que a gente vive no meio ambiente e o meio ambiente é uma paisagem, né? Então é muito natural a gente pegar e perguntar para as pessoas, põe uma foto de uma paisagem com uma pessoa e alguém, sei lá, alguma coisa do gênero, um animal, né? Tu pergunta para a pessoa, o que que tu está vendo aqui? Ela vai dizer a pessoa e o animal, alguma coisa do gênero. Ela não vai descrever, eu estou vendo uma paisagem com várias espécies vegetais, tal, tal, tal. Esse ignorar todo o ambiente que constitui aquilo que nós somos faz parte da raiz do nosso sofrimento para a ecopsicologia, né? Por quê? Porque se a gente não vê, né? Então, o que a gente está passando hoje, né? A gente não reconhece essas outras espécies, o ambiente onde a gente vive, né? A Terra, como parte de nós. Então, o adoecimento desses seres, né? De tudo isso que a gente vê que está fora da gente, que a gente vê como fora da gente, nessa perspectiva separatista, não faz parte da gente, não diz respeito a gente. Só que por que a gente está sofrendo então tanto? Então, na ecopsicologia, isso vem tratado, a gente trata dessa desconexão que faz com que a gente não reconheça que a natureza da realidade interdependente. Então, em vez da gente olhar dessa forma separativa, a gente olha que, na verdade, aquilo que a gente a gente só é resultado daquilo que está no entorno, daquilo que a gente chama de entorno, né? Então, quando a gente começa a observar que, na verdade, aquilo que a gente come vem do ambiente onde a gente vive, aquilo que a gente respira vem das árvores que estão no nosso entorno, a própria constituição da atmosfera veio de uma mudança muito grande que aconteceu extinções atrás, assim, que antes a atmosfera não tinha ar.
desculpa, não tinha oxigênio. A constituição da atmosfera que a gente tem hoje veio porque bactérias mudaram a própria constituição da atmosfera. Então, isso já conecta a gente também num nível, de uma escala temporal gigante, né? E aí a gente começa a observar que tudo aquilo que a gente é hoje é resultado de causas e consequências do passado e do próprio presente. E que aquilo que a gente faz vai impactar tanto o nosso presente quanto o nosso futuro e as gerações futuras. Então, deixa eu até aproveitar de trazer aqui um trechinho de uma fala que eu não consegui transcrever completa, porque estava com problema no som, no vídeo da fala do Lama de ontem, mas ele diz assim que nós temos uma interconexão completa com o meio ambiente. O ambiente nos constitui. Nossa constituição grosseira é o ambiente. Grosseira no sentido assim, esse corpo é terra, esse corpo é água, né? O ar que a gente respira, ele vem de algum lugar, né? E ele não é dado. A gente tem que parar de achar que aquilo que a gente está vivendo é dado e que vai continuar sempre assim. A nossa constituição sutil é o que dá formato à onda. Ele estava falando fazendo uma analogia a outra coisa. A nossa constituição secreta, ou seja, o aspecto mais profundo da gente, é aquilo que forma a nossa constituição sutil, que é a liberdade natural. Nós temos uma vida no aspecto grosseiro, uma vida no aspecto sutil e uma vida no aspecto secreto. Só que isso que nós vivemos não somos nós. E isso são cada um dos seres, das bactérias, dos vírus, de minhocas, de elefantes, tudo. Todos os seres têm essa natureza, né? E essa constituição é como ondas, né? Então nós somos como essas ondas e o ambiente, todo esse ambiente que a gente vê que está no nosso entorno, ele cruza por dentro da gente, ele cruza esse aspecto sutil da gente, esse corpo que a gente está, aquilo que a gente vive hoje é uma pequena parcela do tempo, da humanidade e da vida na Terra, né? Então, a gente começa a reconhecer isso num aspecto mais amplo, né? E aí, quando a gente começa a observar essa interconexão de uma maneira mais clara, a gente pode ver que aquilo que a gente está vivendo, ao olhar a gente de uma maneira separada do mundo, causa o que a gente chama de, assim, na ecopsicologia chama de ecotrauma, assim, né? Que a gente não vê que essa erosão do entorno causa uma erosão interna também. Então, aquilo que a gente está vendo, assim, que a gente vê a monocultura, o monocultivo que a gente vê de soja, de milho, né? Assim, é um monocultivo que a gente está reproduzindo dentro da gente. Na verdade, é o contrário, né? É o monocultivo da nossa forma de pensar que gera esses meios da gente se movimentar no mundo, que são, assim, super pobres, assim. A gente tá reduzindo a biodiversidade fora e a biodiversidade dentro da gente, digamos assim, né? A gente está se apagando, né? Vivendo de uma maneira muito estreita. Então, se a gente começa a reconhecer, né, que tem esse trauma que a gente está vivendo, mas que tem outros povos que não passaram por isso, porque eles vivem de uma maneira muito mais congruente com a natureza da realidade, que é capaz de reconhecer a beleza e a importância, né, de todos os seres, que dá validade, assim, né, que reconhece a importância de todos os seres e que nem questiona, assim, né, se poderia estar fazendo isso tudo que a gente está fazendo hoje, né, que considera um desrespeito, né, completo. A forma como a sociedade do crescimento industrial, né, como a Joana Macy vai falar, né, esses povos como a gente, né, que vivem muito dependentes de coisas, né, que essas coisas são produzidas de uma maneira que não é muito amigável, digamos assim, com os próprios elementos da terra, né? E com todos os seres.
a gente pode começar a ver que tem outras maneiras da gente ver tudo isso e que a gente pode começar a olhar como a nossa vida não acaba aqui, nesse corpo, assim, né? A gente não tem essa limitação, assim, tão grosseira como a gente pensa, né? E que o mundo, na verdade, ele estende as fronteiras para além desse nosso corpo, né? E ele povoa, assim, o nosso ser, ele é o planeta completo, o cosmos completo, assim, né? A gente pode começar a ver assim de grande, né? Então a gente pode começar a entender que não há uma cura isolada, não há uma sanação isolada do tipo assim, ah, eu vou resolver os meus probleminhas, né? Eu vou ficar bem aqui, eu vou conseguir arranjar um jeito onde as coisas não me incomodem tanto e vou continuar vivendo desse jeito. Porque se a gente entendeu realmente a interdependência, né, se a gente reconheceu que essa interconexão que perpassa tudo, não tem como separar isso. Então a cura não é só da gente, a cura é das pessoas do nosso entorno, é dos problemas da nossa família, dos problemas da nossa comunidade, do nosso país e do mundo como um todo, né? Até o conceito de país ele deixa de fazer sentido, né? Então, isso é algo assim que a gente vai conectando um pouco também com aquilo que a gente tinha falado antes de bodhicitta, né? Então, essa é uma maneira assim da gente praticar o desenvolvimento de bodhicitta no cotidiano, nas atividades que a gente pode estar fazendo, né? Então, essa desconexão, né, que surge por causa dessa ignorância que não reconhece a natureza interdependente da realidade, ela vai gerar, em muitos casos, uma apatia, né? Então a pessoa, né, ela se desconecta da realidade, ela se isola, né, daquilo, ela deixa de ficar em contato com essa natureza viva da vida e naturalmente ela sente uma redução, assim, da sua própria energia, né? E isso a gente conhece um pouco, assim, a gente reconhece como uma apatia, né? E aí a Joanna Macy, assim, nas falas dela relacionadas ao trabalho que reconecta, ela comenta um pouco assim de que a apatia ela é muito vista de uma maneira um pouco julgadora, né? Assim, no sentido de a gente dizer assim, ah, essa pessoa não se importa. Ela não está se importando, na verdade, as pessoas estão se lixando, né? Elas não querem saber de verdade com o que está acontecendo. Então, são muito egocêntricas e essas pessoas, assim, eu nem converso com elas porque elas não querem me ouvir. Na verdade, se a gente vai para a raiz da palavra apatia, né, para o grego, né, o a é a negação, né, apatia é sofrimento, então sem sofrimento. E a gente pode reconhecer esse sem sofrimento como uma inabilidade ou uma negação da própria dor. E quando a gente chega nesse ponto de não ter a capacidade de sentir essa dor, porque muitas vezes a nossa forma de lidar com toda essa dor que está acontecendo, e essa dor é de quem, né? Essa dor é a nossa dor pelo mundo, né? Então, se a gente vê dessa maneira separada, né, a gente pode dizer assim, a gente está vendo a dor do mundo, né? Que também é nossa. E por ela ser também nossa, por isso que a gente está sofrendo também. Mas se a gente não reconhece isso, a gente diz que a pessoa está com depressão, a gente diz que a pessoa está com ansiedade, né? É, e começa a etiquetar essas doenças de uma maneira muito isolada, né? Sem reconhecer que isso é um produto dessa desconexão, né? E essa conexão tão vasta, profunda, ela às vezes, se a gente não tem a capacidade de gerar meios hábeis, como a gente diz, né, de transformar essa dor em algo que possa ser positivo, né, a gente vai fazer isso, a gente vai se proteger e fazer essa separação, né, vai tentar se isolar para que essa dor não leve até a inviabilidade da própria vida da pessoa, né? Tem muita gente, principalmente dos movimentos ambientais, né, movimentos sociais, que estão tão conectadas com a causa e veem de uma maneira tão sólida o sofrimento, né? Não tem contato tanto com uma visão de vacuidade, de liberação, de possibilidade de liberação. As pessoas se matam, né? Se matam porque são níveis de sofrimento gigantescos, né? Então se fala assim que a,
o sofrimento é do tamanho até as palavras que a gente utiliza, elas não são condizentes com o tamanho da realidade, né? Porque esse momento histórico que a gente vive hoje, de que o ser humano criou causas e condições que podem acabar com a própria continuidade da espécie humana na Terra, é algo sem precedentes, né? Então, as dores são sem precedentes, né? Mas também a possibilidade de liberação, como a Joanna Macy diz, também é sem precedentes, né? Então, assim, o caminho que a gente tem, ele pode levar muito rápido para uma destruição, mas também ele pode levar muito rápido para a iluminação, né? Então, a gente ter isso, assim, sempre no olho, assim, é muito importante para que a gente não caia nesse fechamento, né? E aí, a gente vê, né, que essa dor que a gente sente, ela tem esse fruto, a gente não precisa nem pensar muito nela, né? Então a gente vê, poxa, esses rios que estão contaminados, né, com agrotóxicos, são a água que eu estou bebendo também, né? Essas barragens que estão destruindo e acabando com cidades inteiras no Brasil, elas estão aqui do nosso lado e tem outras sendo abertas e tem mais discussões falando sobre isso, achando que isso é uma maneira de viver. Então, a gente pode até, às vezes, não se sentir tocado diretamente, porque está numa posição que é um privilégio, assim, em um certo nível, que a gente pode parar para pensar nisso, né? Tem outras pessoas que não conseguem nem isso, né? Então, que a gente possa lembrar de tudo isso e aprofundar esse sentido de interconexão, assim, né? E ver que a gente faz parte dessa trama da vida e reconhecer, assim, que essa ação de apatia, de depressão, de desconexão, né, que provoca esses sintomas de não ação, né, de não atividade, são um caminho de repressão e negação dessa dor, mas que isso nos enfraquece, porque ao mesmo tempo que a gente se isola das coisas ruins, a gente também está se isolando da possibilidade de entrar em contato com aspectos positivos, né? Que podem estar dentro das próprias situações que são complexas e vistas, às vezes, muito como negativas, né? Então, essa repressão, que é o que causa essa apatia, né? Essa repressão dessa dor, ela adormece a gente, né? Ela faz a gente entrar num estado de adormecimento, assim, né? Mental e do nosso próprio coração, assim, né? Que a gente não sente, né? Então a gente, não, a pessoa lá tá sofrendo, eu não consigo lidar com isso. Então é uma resposta muito natural da gente dizer isso, eu não consigo lidar com isso, não vai rolar. Só que isso faz com que essa mesma situação continue acontecendo, né? E eu vou continuar achando que vai ter alguém que vai resolver aquilo. E eu não me vejo como alguém que é capaz de participar da própria cura da Terra, né? Da própria cura das relações que a gente vive. Então, esse distanciamento, ele remove da gente esse poder criativo, né? Que é onde essa cura vai acontecer. Então, o Lama Santen também fala sobre esse processo do reencantamento, né? Assim, que é muito importante. E aí eu queria trazer uma outra fala da Joanna Macy, que ela diz assim que a negação em sentir essa dor, ela tem um custo alto. Não há só um empobrecimento das nossas vidas, na nossa vida emocional e sensorial, mas as flores também são fracas, menos perfumadas, nossos amores menos estáticos. Há esse entorpecimento psíquico que também impede a nossa capacidade de processar e responder à informação. A energia gasta em diminuir o desespero é desviada de usos mais criativos, esgotando a resiliência e imaginação necessárias para novas visões e estratégias. Então, a gente se separa do processo de ação, né? Do processo de viver a vida participando dela, né? E aí, com isso, a gente também retira da gente as nossas próprias capacidades de fazer alguma coisa, né? Porque a gente sempre acha que alguém vai fazer algo, né? Então, aí a gente pode cair nisso, né? De apontar inimigos, de achar culpados, né? E a gente se satisfaz com isso, porque tem alguém que sabe o que está acontecendo e aponta, ó, aqueles lá não sabem. Então, a gente cai numa espécie de orgulho de
pelo menos reconhecer o sofrimento, mas a gente não consegue fazer alguma coisa ainda. Então isso é ruim, assim, né? Para nós mesmos, né? E aí o nosso papel é um pouco recordar, assim, né? De que essa natureza da realidade é livre, ela é aberta, ela é criativa, que nós também somos criativos e que a natureza do que a gente vê é coemergente com aquilo que a gente, né, consegue enxergar. E aí, se a gente consegue mudar a forma como a gente vê aquilo que está acontecendo no mundo, a gente vai agir de maneira diferente também, né? Então, a gente reconhece que a realidade é uma dança dessas relações, né? E aí, indo um pouco para o que a gente conhece como originação dependente, que é o quê, né? As coisas, elas não estão dadas, né? Elas têm uma, uma ação e reação, né? Tem uma liberdade no meio disso, né? Então, se eu faço um movimento, outra pessoa, ela pode reagir ou não. Mas eu preciso fazer esse movimento para ver, às vezes, como os outros vão reagir. Então, a gente tem que reconhecer isso, assim, qual é o que eu estou fazendo para que os outros possam fazer também alguma coisa de retorno, né? E aí esse baile da realidade, assim, né? Essa dança da realidade, ela vai se tornando mais viva, né? Mais criativa, se a gente consegue reconhecer isso, né? Então, acho que primeiro a gente precisa reconhecer que a gente pode deixar de reagir aos estímulos, assim, né? Que às vezes a realidade vem, né? Assim, muito impactante, né? De achar que a gente tem que apontar inimigos, fazer coisas, né? E a gente pode se conectar com um silêncio e uma base estável que não precisa sair, sei lá, comprando qualquer coisa quando a gente tem alguma frustração, né? Ou jogando os nossos problemas em cima dos outros quando a gente tem alguma coisa que a gente não está conseguindo resolver bem. Conseguir lidar com aquilo que a gente tenha, né? A nossa craca interna um pouco melhor para que a gente possa também ajudar os outros a fazerem isso, né? Aí eu acho que o que a gente pode trazer um pouco dessas tradições de sabedoria é reconhecer que há práticas que cultivam essa estabilidade, nessa quietude interna. E no budismo a gente vai chamar isso de shamatha, né? São as práticas de equilibrar a nossa própria energia e a nossa mente, né? Então, conseguir praticar, principalmente com mestres, né, que tragam esses ensinamentos, assim, nessas instruções, é muito útil, né? E outra maneira da gente ver é que esse sofrimento que a gente está vivendo, toda a realidade, né, tanto a alegria quanto o sofrimento, tudo que a gente vê, ele não tem uma natureza intrínseca sólida, né? Então, se a gente vê que isso não, se a realidade não é sólida, não é dada, né, que aquilo que às vezes a gente vê como ruim, ele pode ser visto de outra forma, a gente começa a trabalhar um pouco com essa visão de vacuidade e de reconhecer que há uma possibilidade de transmutar aquilo que a gente considera ruim para uma visão que é mais trabalhável, né? E a gente pode fazer essa compostagem interna, né? Assim, desse substrato assim que a gente tem, compostar essa dor e transformar naquilo que a gente achava que era resíduo, a gente transforma aquilo em solo, né? Aquilo que a gente achava que era algo que poderia ser só apenas abandonado, a gente vê que aquilo pode ser trabalhado de outra forma, né? E essa visão vinculada à vacuidade, de olhar o sofrimento de outra forma, é muito conectada com o que o mestre Trungpa Rinpoche fala de destemor, né? Até hoje eu compartilhei um trechinho de uma fala dele, que o Gil também comentou na conversa passada que vocês fizeram aqui no Meditando Junto, desse destemor, assim, desse coração aberto, também a Joana Mace fala, assim, né, da gente abrir esse coração, porque o que acontece? A gente acha que esse sofrimento ele vai ser grande demais, né? Como que euzinha aqui, isolada, né, vou conseguir transformar todos esses sofrimentos no mundo? É muito grande. Então a gente não se abre, porque a gente não tem se a gente não tem essa visão de interdependência, a gente tipo assim, é um contra o mundo inteiro, né? Mas se a gente começa a explorar essa visão de interdependência, a gente começa a ver que o nosso coração ele não vai se romper se a gente se abre para agir em relação a tudo isso que está acontecendo. E que, na verdade, quando a gente consegue deixar com que esse coração se abra e seja tocado pelo sofrimento de todos os seres, né? Por essa ignorância que está gerando tanto caos,
a gente consegue entender que há algo que pode ser feito. E aí a gente não espera que os outros façam, a gente diz, eu vou fazer. Por menor que possa ser esse nosso movimento, mas a gente vai e tenta fazer alguma coisa e faz alguma coisa. E aí a gente vê que é possível fazer. E aí isso vai gerando mais confiança também no nosso próprio movimento, né? E isso vai ajudando as outras pessoas também. Então, essa rede, assim, ela vai se expandindo, né? E aí as práticas, por exemplo, se forem querer se conectar, assim, especificamente com métodos, né? As meditações de Metta Bhavana, né? De pacificação das relações são muito boas para isso. A meditação conhecida como Tonglen, né? Que é indicada por alguns professores, outros não. Né? Vai depender um pouco de como é a visão da gente em relação à vacuidade para conseguir lidar com isso ou não. Então, isso são maneiras assim que a gente pode utilizar para transmutar, né? Assim, para transformar essa visão de sofrimento em algo que pode ser trabalhável. E aí isso se conecta um pouco com aquilo que a gente diz que é assim, a visão de clareza, né, de sabedoria. Então a gente se equilibra internamente, né? Esse é um dos eixos, assim, da gente se equilibrar, né? Conseguir deixar de reagir para aquilo que o mundo, né, vem trazendo as relações que a gente tem, né? Então a gente melhora um pouquinho a nossa base, assim, né? A gente consegue dar uma estabilizada e aí a gente também pode cultivar essa clareza que é capaz de reconhecer o que está acontecendo, né? Reconhecer que a gente não é um ser isolado, né? Reconhecer que aquilo que a gente faz impacta os outros, né? Reconhecer que a gente não precisa ter essa visão tão estreita, né? Antropocêntrica, que a gente acha que a visão do ser humano é real, o que mais importa é que tem essa separação do ser humano em cima e os outros seres embaixo, servindo aos seres humanos. A gente começa a ver o mundo de uma forma mais ecocêntrica, né, que a gente diz. Então, tudo isso vai ajudar a gente a estabelecer uma visão com mais clareza, né? Aí a gente começa a ver que não tem alguém, às vezes, que está tentando resolver algo aqui isolado, né? E aí a gente começa a ver que a gente está participando de algo maior, né? Que a gente está inserido em uma trama da vida, né? A gente está inserido nessa teia da vida e que a gente pode atuar dentro dela, né? A gente pode fazer alguma coisa. E aí, a Joanna Macy, e outros mestres e mestras também falam um pouco disso, né? Assim, de que quando a gente começa a reconhecer isso, a gente diz assim, tem uma fila de seres que está atrás da gente, esperando a nossa própria iluminação. Porque não é, às vezes, o Dalai Lama que vai conseguir chegar nessas pessoas. É a gente. Então, né, o Dalai Lama às vezes está muito longe, por mais que ele seja a representação da compaixão, né, uma face da compaixão personificada, não é ele que vai conseguir tocar, às vezes, o meu tio ou minha tia. Vai ter que ter alguém na cidade dele, como aconteceu esse final de semana, assim. Vai ter alguém, vai ter um jebe na cidade, né? Alguém, assim, né? Passando dentro da conexão com a tradição que eu venho seguindo, assim, né? Então tem um grupo de estudos que vai chegar naquela cidade e que vai trazer essas visões mais amplas para essas pessoas que estão ali no entorno. E elas vão fazer a ponte de conexão com essa sabedoria que está dentro de cada um de nós. Então não tem nada que tem que ser construído, né? Isso é um outro ponto muito importante, né? A gente não vai construir nada, na verdade a gente está querendo desconstruir muita coisa, tirar muita craca de cima da gente para a gente reconhecer a nossa própria natureza primordial. Reconhecer que isso está em todos os seres e ajudar eles a reconhecerem isso também. Então, aí a importância de cada um vai nascendo, assim, né? Vai sendo cada vez mais e mais forte, porque eu não tenho como tocar quem tá aí onde a Andressa tá, né? Onde a Bruna tá, né? Onde o Pedro tá, a Cíntia, cada um, a Raquel, cada um de vocês vai ter uma rede de pessoas em torno de vocês que vai ser capaz de ser atingida muito mais diretamente por vocês do que por mim e muito menos, às vezes, por pessoas que estão um pouco distantes, assim, e que a pessoa tenha uma rejeição, às vezes, por uma tradição de sabedoria dessa forma, porque não reconhece como algo que é um fruto da família humana, né? Então,
trazer essa visão para elas né, um pequeno movimento que a gente pode fazer, e isso eles estão esperando isso, assim, né? Estão pedindo que isso aconteça, assim, né? A gente vê que às vezes um passinho que a gente dá, o movimento das pessoas assim retorna, assim, para dizer que sim, é isso que está sendo necessário hoje, né? Então a gente pode ver assim, né, dessa forma mais interdependente, que a gente é participante, né, desse florescimento da Terra, né? Como a gente fala às vezes no trabalho que reconecta, né? Então, qual é esse sonho da Terra que está... Qual é o sonho da Terra, né? O que a Terra está sonhando para esse ambiente, né? Para essa constituição de vida que surgiu nesse lugar do universo e que é tão frágil, né? Que a gente vê daqui de dentro, acha que ela está estabelecida, mas tu vê de uma perspectiva, te coloca agora, né? Fora do universo, vendo essa Terra azul, essa bolinha azul no universo, assim, né? E que vai acabar, né? Então, essa galáxia, ela teve um surgimento, ela vai ter um fim, mas até esse fim acontecer, a gente não tá precisando, a gente não precisava estar acelerando isso, né? E a gente está fazendo isso, a gente está acelerando o fim das condições de vida na Terra, como a gente conhece. Então, isso é super desnecessário, né? Tanto sofrimento, assim, que a gente não entende por que está acontecendo, assim, né? De é tocante, assim, de ver aquilo que a gente está mesmo causando, né, para a gente e para os outros, né? Então a gente começa a reconhecer que sozinhos é muito difícil fazer alguma coisa. E aí a gente, estabelecendo essa visão de maior clareza de reconhecimento da interdependência, reconhecimento de como é difícil a gente sair dos nossos próprios estímulos, assim, que vieram, né, sendo galgados há vidas e vidas, há gerações e gerações que vieram dos nossos pais, dos pais dos nossos pais. Da gente estabelecer, sei lá, que num final de semana o que a gente vai fazer é um churrasco de domingo e foda-se que a Terra tá, né, explodindo, porque na verdade a gente está com uma produção que é um genocídio com os animais que produzem a carne que a gente come, né? Então, assim, não tem, né? E aí a gente, é muito normal, a gente, o que eu vou fazer no final de semana? Vamos beber uma cerveja e comer um churrasco, sei lá, uma coisa assim. Então, é o nosso hábito, a gente não começa a enxergar, se não tem, se não tem alguém que fura um pouco essa bolha de realidade da gente, de ver que tem outras coisas que podem ser feitas, a gente vai continuar naquele caminhozinho, né? Porque é o nosso hábito, o hábito é muito forte, né? Então, a gente reconhecer que a gente está em contato com outras pessoas que têm uma visão diferente, que podem fazer com que a gente saia da nossa bolinha de realidade, que se interesse para os outros seres, é algo muito importante, né? E aí a noção de comunidade, de sanga, de parceiros, né? De uma caminhada, né? De um caminho de transformação, eles se tornam muito importantes, né? Porque a gente vê, né? Que sozinhos é muito difícil. E aí a gente também vai reconhecer que a gente não precisa estar fazendo, né, assim, eu vou fazer, mesmo assim, às vezes a gente entra numa comunidade, mas está cada um com o seu caminhozinho, assim, né? A gente às vezes não se importa muito com o caminho do outro, né? Mas a gente pode ver que, na verdade, a gente pode se organizar, às vezes, junto, né? E aí surge um pouco essa noção de que o Lama Santen fala, né, de encantamento e auto-organização, né? E aí a gente vai para as 5 sabedorias, né? A gente se interessa pelo mundo do outro, acolhe ele no mundo dele, mostra, né, que tem visões melhores do que de se estabelecer do que outras. A gente pode transmutar a realidade, né? Que aquilo que a gente faz tem uma causalidade, então a gente vai migrando, assim, né? Da maneira estreita de ver o mundo e de agir no mundo, né? Atuar para uma visão mais ampla. E começa a gerar um movimento autônomo mais criativo e positivo, né? E aí, o Lama Santo, eu estava vendo também uma fala que ele falou, né, nessa fala de ontem, que ele diz assim que a nossa compaixão, ela está sendo exigida pela velocidade dos impactos que a gente está causando hoje em dia, né? Ela não é mais só num nível 1 a 1, assim. A gente precisa de um movimento muito mais amplo, assim, sabe? De a gente atuar no coletivo. Então, a gente começa a se abrir de uma forma muito mais ampla e conversar de uma maneira muito mais ampla e reunir as pessoas para que elas tenham conversas apreciativas, para que elas reconheçam que não é alguém lá de cima que vai trazer
as soluções que cada um de nós, em cada lugar onde a gente está, vai ter que levar essa visão de autonomia e de geração, né, criativa de soluções para os ambientes onde cada um está vivendo. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente tem como a Joana Mace falou nessa última conversa que a gente fez com ela no lugar, que nós temos profundos efeitos uns nos outros. Então, essa noção da originação dependente, né? Do que aquilo que a gente faz tem uma ação no outro, e que o outro faz tem ação em mim. Então, até isso traz um pouco da noção de ética, né? Do que a gente vai fazer? Eu vou fazer algo que vai ter benefício para os outros ou não? Então, talvez é melhor eu não fazer se eu reconheço que isso não vai trazer um benefício. Então, isso é bem importante também, né? E aí, isso conecta um pouco com a visão de compaixão também, né? A gente reconhece o que eles estão sofrendo e aí a gente começa a ouvir os sons do mundo, né? Que é um pouco o que Cserezig faz, né? Cserezig, essa figura de Cserezig, que é um Buda que vai, assim, o Lama Santen fala, né, que ele vai na casa dos outros de táxi, né? Ele chega na casa da pessoa e diz assim, ah, não, vem cá, ó, tem uma coisinha aqui, ó. Então, em vez da gente ir pra balada, vem pra cá, a gente vai fazer essa outra coisa hoje, que vai te ajudar bem mais, assim. Então, é um pouco isso, a gente ouve os sons do mundo, a gente ouve os sofrimentos, né, e as alegrias, as ilusões de cada um e vai tentar ajudar cada um dentro das suas próprias realidades, né? Para que ele não precise ir para um outro lugar e aí ir lá fazer uma coisa diferente. Então, não, aqui essa perspectiva é um pouco assim, onde a gente está, a gente olha melhor para onde a gente está e aí como que a gente traz benefícios dentro desse ambiente onde a gente vive. Aí tem essa noção no budismo também do Bodhisattva, né? Então, os seres, eles podem fazer esse voto, né? De trazer, de ficar, assim, né? Entendendo que esse sofrimento está presente e permanecer aqui para ajudar os outros seres, né? Então, eu não vou resolver só a minha vidinha, eu vou tentar ajudar as outras pessoas também a diminuir esse sofrimento delas e ter uma vida melhor e para quem isso é possível, para quem isso é algo que já está assim na paisagem da mente, a possibilidade dessa liberação desse sofrimento, né? Então, completo, assim, da gente conseguir cortar a ignorância pela raiz, né? E aí, eu acho bonito, assim, que no trabalho que reconecta, a Joana Macy fala dos votos do Eco-Sattva. Então, né, trazendo um pouco essa conexão com o sofrimento dos outros seres, não só os seres humanos, né? A gente pode ver, né, que tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Às vezes, assim, a gente cai numa discussão muito superficial, assim, né, de se a pessoa vai deixar de usar plástico, vai fazer o que, sei lá, com canudo, vai ser vegano, não vai ser vegano, e aí a gente começa a brigar com as pessoas pelos posicionamentos e não ver as dificuldades que cada um está tendo para fazer a transformação que quer fazer. Às vezes a pessoa tem essa aspiração, quer fazer, mas ela não encontra um ambiente que acolha as próprias dificuldades deles, né? Então a gente começa a ver isso. Tá, a gente também tá nessa, né? É difícil, não tem comportamento perfeito, não tem movimento perfeito. O Sansara sempre vai ter né? Qualquer movimento que a gente faça vai ter um impacto negativo, né? Então a gente sair dessa discussão superficial e começar a ver que tem coisas que a gente pode fazer num aspecto relativo, né, que pode reduzir um pouco esse sofrimento, é bem importante, né? Ao mesmo tempo a gente começa a reconhecer que sim, tem movimentos que são benéficos para a gente se vincular quando a gente tem essa visão que reconhece esse mundo interno que é capaz de gerar uma mudança nos próprios movimentos das outras pessoas também e trazer essa liberação, né? Essa possibilidade de liberação. Então, a gente pode se conectar com movimentos, por exemplo, que vão fazer com que as pessoas aí dentro não sofram, achando que elas têm que só reduzir, derrubar o Bolsonaro. Que isso vai ser suficiente. Não, não vai, né? Então, mas como que a gente entra em contato, então, com o que é que a gente tem que mudar, né? Então, isso é um ponto importante também, né? De começar a se colocar de uma maneira mais ativa no mundo, né? Entender esses sistemas, entender como é que funciona, né? Como é que funciona o ambiente público? Como é que funciona o ambiente privado? Como é que a gente faz um movimento político que é mais importante?
Então, como que a gente, sei lá, né, planta de uma melhor maneira? Como que a gente cultiva os nossos alimentos de uma melhor maneira? Como que a gente educa melhor, né? Qual é o tipo de educação que a gente quer na sociedade que a gente vive? É uma educação que leva a uma performance, que acha que uma, uma visão de sucesso individual é suficiente? Ou a gente quer uma educação que, na verdade, esteja para uma autonomia e uma liberdade, para uma felicidade que reconhece essa natureza interdependente, né? Então, a gente quer reconhecer apenas que a gente acha que tem só uma visão, que é a visão que abarca tudo, ou a gente reconhece as sabedorias dos diferentes povos. E a gente é capaz de conviver com essa diversidade de sabedorias. Então, a gente às vezes fala muito da biodiversidade, né? Mas não fala não reconhece a diversidade das culturas que a gente tem, né? Então, assim, começar a reconhecer isso. E esses seres também estão morrendo, estão sendo massacrados, né? O mundo está perdendo essas inteligências, né? Todos estamos perdendo com isso. E eu acho que é importante a gente ver, né, que assim para algumas pessoas pode ser que talvez essa seja uma das primeiras conversas que tenha em contato com muitos termos assim que eu trouxe, assim, às vezes são novos, né, para algumas pessoas, mas que assim que isso não seja um obstáculo para que vocês entrem em contato com esses caminhos que mostram algo que pertence a todos, que já está presente em todos. A gente pode, às vezes, mudar a maneira como a gente comunica, porque as próprias palavras, elas são apenas rótulos, né? Então, é melhor a gente não se fixar nisso, mas que a gente possa reconhecer isso que está presente, né? Essas qualidades. E que você também pode manifestar essas qualidades de quietude, de clareza, de compaixão, né? De estabilidade. E reconhecer que tem muitos caminhos que levam a esse desenvolvimento dessas qualidades, né? E que sozinho a gente é muito fácil cair numa neura que a gente acha que sabe alguma coisa e se enganar e perder tempo, né? Então talvez a gente possa encontrar outras pessoas que já trilharam esse caminho, né? E entrar em contato com essas pessoas para que elas também mostrem o que elas já aprenderam. Então isso é um caminho muito mais fácil, né? Então queria trazer também uma fala aqui da Pema Chodron, do livro Quando Tudo se Desfaz, que a gente está estudando, que ela diz assim, que no mundo, no mundo todo, os tempos são difíceis. Despertar não é mais um luxo ou ideal, está se tornando crucial. Não é preciso acrescentar mais depressão, mais desânimo ou raiva ao que já está aí. Está se tornando essencial aprender a se relacionar de maneira mais lúcida com os tempos difíceis. A Terra parece estar nos implorando para que nos conectemos com a alegria e descobramos nossa essência mais profunda. E essa é a melhor maneira para conseguirmos beneficiar os outros. Pema Chodron. E então, assim, esse é um pouco o convite que eu faço para vocês. Eu acho que agora a gente pode abrir um pouco para uma conversa mais solta, assim, né? Queria trazer essas coisas e depois eu tenho uma meditação e uma prática que, se der tempo, se vocês quiserem, a gente pode fazer também. Meio que disparei, assim, né, gente? Mas tá aprendendo ainda a modular um pouco o tempo. Ótimo, Folha. E quem quiser fazer uma pergunta, é só ligar o microfone aí, ou botar no chat. Tem uma pergunta aqui do Ormando, mas talvez seja um pouquinho mais para frente, porque ele está falando aqui da esposa TQR. Talvez depois da prática possa falar um pouquinho. Não sei. Dá uma olhada aí na pergunta. Uhum. Tá. Sim, ali o Armando perguntou sobre a espiral do trabalho que reconecta, né? Que ele fala assim, né? A espiral do trabalho que reconecta, ela começa com gratidão, depois ela passa pela dor pelo mundo, depois olhar com novos olhos, né? Ver com novos olhos e seguir andando.
Então, esse é um padrão assim que a gente vê em outros lugares também, né? Em outras pessoas chegaram nesse mesmo padrão, né? Porque muitas vezes o que que acontece? A gente chega. Obrigada, Ivone. A gente chega muito afoito na parte do sofrimento, né? Então, até no próprio budismo a gente tem esse passo anterior que é a gente reconhecer a vida humana preciosa, né? Então a gente reconhece assim, tá, mas beleza, assim, tem esse sofrimento assim, né? A gente tá tudo acabando, né? Tá se desfazendo. O que que eu quero com isso, né? Se a gente não reconhece o que que a gente está querendo manter, né? Aquilo que a gente está querendo preservar, o que que a gente está querendo dar continuidade, é muito normal a gente, né? É muito natural a gente acabar dizendo não, nem não tem nada para ser salvado, né? Assim, salvado, assim, não tem nada para ser conservado, né? Deixa, a gente não valoriza, a gente não reconhece, né? Aquilo que não estava dado, que surgiu, que é valiosíssimo e a gente pode apenas só descartar. Então esse momento inicial da conexão com a gratidão ele é muito importante para fazer a gente aterrar, né? E as tradições dos povos originários, né? Vários povos originários têm essa conexão, assim, né? Então, eu me lembro do pessoal de Maquiné, assim, os Mibiá Guarani, lá em um desses eventos que teve no Caminho do Meio, né? As criancinhas lá cantando, né, os rezos, né, as orações que eles têm, as músicas, assim, né, de agradecimento à terra, né. Então, isso é muito vinculado às próprias celebrações, assim, né, os povos africanos também têm muito isso, né, dessa conexão com o agradecimento da celebração da vida, né? Então, essa celebração que mostra que, na verdade, sim, a gente pode ver tudo isso de uma outra forma, né? E não achar que a gente está fazendo algo assim, estou salvando, né? Não tem ninguém salvando nada aqui, né? A gente está vendo que a gente pode construir um mundo diferente onde as pessoas não precisam, né? Os seres não precisam sofrer. Então, por que a gente está gerando esse sofrimento? Por que a gente não gera uma outra coisa que é muito mais divertida e benéfica para todos, né? E aí essa conexão com a gratidão, né? Esse reconhecimento, né? Da, 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 da simplicidade, como é que eu posso dizer? Dessa singularidade que é a vida, né? Essa condição, ela não é. Ela passou por muitas mudanças para chegar até aqui onde a gente está hoje, né? Então a gente pode passar por esse reconhecimento até em olhar a nossa própria mão, né? E isso não veio dado desse jeito, né? Isso é um processo evolutivo. E a gente pode começar a reconhecer isso, né? Olhar para a nossa própria mão e reconhecer que aqui tem muitos seres que passaram por gerações e gerações evolutivas para que até agora a gente tivesse esse polegar opositor que é capaz de fazer isso, né? Que é capaz de agarrar as coisas, que é capaz de fazer coisas. Então a gente começa a explorar assim nas miudezas, assim, né? No reconhecer a beleza que é a gente ter um alimento em que hoje a gente não precisa ficar se preocupando se a gente vai morrer ou não se comer aquilo. Muitos deles morreram fazendo teste pela gente, assim, né? E hoje agora a gente está aqui com alimentos, né? Muito saudáveis, quando a gente consegue plantar, porque, né? Senão, é um outro tema aí, né? A gente já conseguiu torcer isso de um jeito que está sendo até problemático para a nossa própria vida, né? Mas a gente pode se conectar com essa gratidão, com essa visão de reconhecer aquilo que não é dado, assim, que a gente pode manter, que a gente pode se preocupar em manter isso, assim, né? De se ocupar, de fazer com que isso continue, assim como alguém se ocupou para que isso chegasse até hoje a mim, que eu posso fazer o mesmo pelos outros, né? Então, essa conexão com a gratidão, ela aterra um pouco a gente, ela tira a gente dessa visão um pouco de sofrimento e de achar que isso é muito sólido, né?
Aí também traz essa conexão com aquilo que a gente quer conservar, né? Fazer com que continue existindo e nos dá essa base para dizer assim, não, tá, agora sim, então eu posso entrar nessa parte da dor, né? De ver que, ok, tem algo que pode ser feito, que tem algo que deve ser feito para conservar isso que a gente já viu que é importante, né? Deixa eu- E aí, conectando um pouco com as outras fases, a gente vê, então, né? A gente passa por essa gratidão, entra nessa fase da dor pelo mundo, reconhece que essa dor que a gente sente não é só uma dor nossa, a gente passa por um processo que também a Joana Macy fala de desprivatização da dor, que é o quê? Se o sofrimento, se a primeira nobre verdade, né, é a sofrimento, não é meu sofrimento, ou eu sofro, é a sofrimento. Então, esse sofrimento não é só meu, ele existe. Então, a gente passa por um processo de fazer o que ela chama de desprivatização da dor, que é reconhecer que todos os seres estão em sofrimento e que a gente pode fazer algo por isso, né? E aí, a gente passa por, né, dentro do trabalho que Reconecta, especificamente, a gente passa por práticas onde a gente gera essa confiança, né? Então, as práticas de Tonglen, né, por exemplo, as práticas onde a gente olha, contempla o sofrimento no cotidiano também, né, e vê que algo pode ser feito. A gente vai entrando em contato com essa possibilidade de mudar, né, essa visão que a gente tem da dor. Depois eu passo ali, eu já estou olhando aqui no chat, já. E aí, então a gente vê que algo pode ser feito, a gente começa a ver, tem um reconhecimento maior dessa interdependência, e aí então a gente passa para a próxima fase, que é ver com novos olhos, ou seja, esse olho que sai dessa visão autocentrada, que só se importa com a própria vida, e é capaz de ver que não tem uma vida própria, que não é uma vida separada própria. E aí, então, toda essa maneira de ver o mundo e agir no mundo é diferente, né? Então, a gente vê com novos olhos e age de uma maneira diferente. Que passa, então, para a última fase, que é esse seguir andando. Ok, eu agora estou vendo um mundo diferente, eu sei que o que eu faço também interfere na relação com os outros seres e dos outros seres com os outros seres. E então, e que aquilo que é feito com a Terra também é feito comigo, então essa relação ela se estreita muito assim, né? Que até que o som tem uma citação que eu não vou lembrar bem agora, mas diz assim: o som da árvore que cai no meio da floresta amazônica ele impacta a mim também. E os seres que estão lá sofrendo, eles impactam a gente também. Então a gente começa a estreitar nesse nível assim a nossa relação, assim, né? De deixar tudo muito equânime, assim, né? Não tem distante. Tudo é muito próximo, tudo acontece com a gente. Então a gente vai seguir andando, né? A gente segue andando né, de uma outra forma, né? Com um movimento muito mais amplo. E aí então conecta um pouco com essa próxima pergunta da Esther, que fala o que você fala agora tem a ver com as 6 paramitas. Sim, as 6 paramitas, né? E a anterior a elas, as 4 qualidades incomensuráveis, né? Amor, compaixão, alegria, equanimidade. Elas vão fazer essa base, né? Aí junto com as outras 6 paramitas, né? Generosidade, esforço. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Onde é que tá a minha cola? Aqui. Generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. Então, essas 6 paramitas, elas vão se tornar uma forma da gente agir no mundo, né? A gente também nutre o nosso movimento com as 5 sabedorias, né? Que é a sabedoria do espelho, a sabedoria da igualdade, a sabedoria da causalidade, da sabedoria discriminativa e a sabedoria dharmata, né? Da liberdade. Então, tudo isso é um pouco mudar, assim, como que a gente, né, a gente se move pelas nossas perturbações ou a gente se move pelas 5 sabedorias, né? A gente se move com reatividade, com
com uma visão de ódio ou uma visão de amor, de bondade amorosa, de compaixão, né? De reconhecer que os seres podem se liberar desse sofrimento, que eles podem ter uma vida mais feliz, que isso não é só pra gente, que é para todos os seres. Então, tudo isso se torna um meio, assim, né? De a gente se movimentar, assim. Pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone e falar também, eu acho que seria legal, para não ficar tão monólogo também. Quiserem trazer alguma situação específica, às vezes alguém está trabalhando com alguma coisa, né, que tem algum obstáculo, a gente pode conversar, assim, né? Porque senão fica muito vertical. Então, Vai. o que eu estava tentando escrever, assim, que o que ajudou muito com a sua fala, Poliana, foi que você faz uma retrospectiva das coisas que a gente vem estudando, refletindo, praticando com o João, né? Eu sou da sanga virtual do João, e, e a minha inquietação de um tempo para cá, acho que de 20 anos para cá, que eu faço uma atividades de educação e saúde em comunidades, em São Paulo, em favelas, aqui na Paraíba, em comunidades desprestigiadas, vamos dizer assim, e, e uma impotência muito grande de não saber como ajudar, entendeu? E eu sou pedagoga, milito há 45 anos na educação, quer dizer, tem um arcabouço aí, mas que parece que quando você deu a chave, entendeu? Quando você fala da ampliação do olhar, né? E o que eu vejo essa ampliação do olhar é do meu olhar mesmo, o meu olhar para mim mesmo, entendeu? Então pode ser uma. Eu estava pensando assim, eu já ouvi essas coisas tantas vezes, né? As 4 verdades, assim, sabedoria das 6 paramitas, o caminho. Mas assim, uma coisa é você ver, parece que chegou o momento e você está sendo essa mensageira de dizer, olha, tem um caminho, ele pode ser difícil, mas ele é plausível. E assim, e só vai ter dificuldade se você antecipar a sua expectativa. Uhum. Cada realidade ela é bem diferente, assim, né? Mas eu fico vendo, assim, porque muitas vezes eu fico tentando pensar assim também, como que eu faço para trazer algum benefício de uma maneira é, mais prática, né? Porque, por exemplo, todas as coisas que eu faço estão muito conectadas aos movimentos online, né? Mas aqui onde eu moro, né? Onde eu tô vivendo. Então eu tava morando no Chile e lá eu tava me conectando com os movimentos que tinham por lá, relacionados às mudanças ambientais, à emergência climática, né? É, me conectando também com os povos tradicionais de lá e entrando em contato com uma rede, assim, né? De restauração da terra. E aqui, quando eu cheguei, eu fiquei pensando assim, tá, eu tenho que começar a me conectar com as coisas daqui também, né? E aí, o exemplo que eu quero trazer é que é algo, assim, é muito do olho da gente, assim, né? De como que a gente se movimenta se a gente está com esse interesse aberto por todos, assim, né? Em todos os lugares, todo momento é um momento de prática, né? Então, eu fui um dia aqui numa unidade de saúde aqui perto de casa fazer uma consulta e é o que a gente chama como a gente chamava antes os postinhos de saúde, né? Agora chama centro de saúde, né? E aí o centro de saúde tinha uma horta ali do lado. E aí quando eu vi aquela horta ali, o olho já brilhou, né? Aí eu disse, quero saber quem é que cuida disso, como é que isso se organiza, né? E aí comecei a conversar com a pessoa, com a agente de saúde, a dona Oniva. Aí ela me apresentou a Tânia, que é a pessoa da comunidade, que está cuidando da horta. Aí eu fui falar com ela, perguntei como é que tá, de muda, como é que era o movimento, né?
E aí ela disse que ela estava cuidando lá da horta fazia um tempo, porque ela estava mal, e aí o pessoal dizia assim que aquilo ali foi uma coisa muito boa para ela. E aí eu fui tentando entender, né? Aí, ó, aí agora semana passada eu fui na reunião de conselho, que eu fiquei sabendo que tem reuniões de conselhos nos postos de saúde, onde a população ela é convidada a participar, mas na verdade não vai ninguém, porque as pessoas não sabem disso. Eu assim, mas como que as pessoas vão saber? Não tem. Tipo, a pessoa vai, ela faz a sua consulta e vai embora. É muito difícil alguém chegar ali e perguntar, deixa eu ver como é que tá o movimento aqui do posto de saúde para eu ver o que que eu faço. Não é um movimento natural. Então, às vezes a gente tem que facilitar, né, com que essas coisas aconteçam e entender, né? Então, assim, aí eu olhei assim, tá, mas o que que pode ser feito aqui? Aí eu fui nessa reunião do centro de saúde, do conselho. Fiquei sabendo que tem a possibilidade de, por exemplo, eu entrar em contato com um vereador da cidade, que é o Marquito, que tem conexão com o mandato agroecológico, né? Tem um movimento mais de justiça ecológica e social, e o pessoal da Revolução dos Baldinhos, são movimentos que tem aqui em Florianópolis, né? E fazer essas pontes. Então eu já entrei em contato com todas essas pessoas e vou ver como que pode ser feito alguma coisa. Então é um pouco isso, assim, a gente ter esse olhar de curiosidade de como a gente atua com cada um, né? Se relaciona com cada um, não como se tivesse alguém fazendo alguma coisa, mas sim pelo próprio interesse que a gente tem de que as coisas aconteçam, assim, né? Porque vai ser muito bom se aquela horta tiver um insumo de terra, de mudas, e que aquela pessoa não precise comprar do dinheiro dela. Tem lugares que estão disponibilizando isso, então por que a gente não conecta, né? Então, muito do nosso trabalho é fazer essas pontes, às vezes. Só isso, né? E aí a gente sai, solta o negócio e deixa acontecendo, né? E aí isso vai acontecer muito pelo nosso próprio interesse, né? E de conseguir olhar o que está acontecendo e quais são os nós, né? Que estão travando o fluxo, assim, da própria criatividade das pessoas, né? Então, acho que um pouco a gente pode fazer isso, assim, né? Cultivar esse interesse, assim, pelas próprias relações, né? Uma colocação aqui da Ana, acho que é uma pergunta. Olha, sobre as ações individuais, já ouvi ensinamentos em que seria necessário primeiro aplicarmos em nós para depois ajudar os outros. Passar, exigir, ensinar. Já o Gustavo no lugar também nos últimos vídeos falou muito da ação. Nós agirmos em torno de uma ação que seria ideal, mas agir com a comunidade, com as outras pessoas. Como você vê isso no caso de não termos essas habilidades em agir como coletivo, por diversos motivos, mas somente permanecer no pessoal, em especial tratando-se de ecologia, algo que atinge a todos. Olha, eu acho que quando a gente está tentando entender o que a gente faz, o que a gente pode fazer, talvez é bom não separar tanto assim, de achar que algo é individual, que algo é coletivo. Eu vejo assim, por exemplo, da minha perspectiva, assim, né? Eu ainda tô né, assim, não, Deus o livre, não quero passar a ideia de alguém que tá resolvido com alguma coisa, né? Meus problemas continuam enormes, mas né, a confusão tá sempre ali. Mas eu digo assim, quando não tinha nem noção dessa estruturação de um caminho, né? Uma estruturação de maneira de entrar em contato com esses ensinamentos, era tudo muito bagunçado, assim, não sabia o que eu estava fazendo, não sabia para onde que eu ia, então não tinha. Quando a gente está vendo de uma maneira muito confusa, aquele obstáculo que está diante da gente, tentar organizar é muito difícil, porque a gente está confuso, não vai ter não vai ter uma clareza do que está acontecendo. Então é melhor a gente só fazer aquilo que a gente consegue fazer naquele momento da melhor forma possível. Então, se naquele momento que a gente está precisando mais aplicar os ensinamentos para a gente, né, ter essa noção mais de cuidado, de estabelecer um equilíbrio interno, ajudar quem está próximo da gente, né,
melhor. Mas às vezes a gente não sabe se aquilo que a gente está fazendo tem um impacto nos outros ou não, se está sendo um movimento coletivo ou não, ou se ele está sendo uma semente para que no futuro isso seja visto como uma forma de um movimento coletivo. Então, essas identificações, esses rótulos que a gente dá, eles são úteis quando a gente está conversando para a gente se entender, assim, né? Mas eles são muito fluidos, né? Eles são muito dinâmicos. Então, eu acho que é bom a gente entender que sim, vai ter um momento onde a gente não vai precisar olhar um pouco mais para aquilo que a gente chama que somos nós, né? Assim, tentar estabelecer esse equilíbrio interno um pouco melhor. Então, se dedicar a resolver a nossa vida num aspecto grosseiro, não sei, né? Se a pessoa está com problema no trabalho, está com problema financeiro, está com problema nas relações. Então, ela vai tentar estruturar um pouco isso, para que essa sensação de unidade, assim, né? De conformidade, de estabilidade, num aspecto grosseiro, possa se refletir também na própria ação dela, né? E aí, com o tempo, isso vai ganhando um pouco mais de clareza também, e aí a gente vai conseguindo agir em outros níveis também, né? E aí, talvez, sei lá, enquanto eu estava só querendo resolver o meu problema de reduzir o meu lixo em casa, por exemplo, se torna um movimento onde as pessoas vejam que aquilo que eu estou fazendo desse meu interesse também desperta o interesse delas. E que aí, sei lá, em algum momento eu posso pegar e dizer assim, não, agora eu vou reunir um grupo onde a gente vai falar sobre como cada um lida com os produtos que estão usando em casa. E como que a gente faz para pressionar, sei lá, né, se a pessoa tem mais essa conexão. Pressionar como que as empresas mudam a constituição dos produtos que elas vendem. Ou as embalagens que elas utilizam para vender os produtos delas. Ou como que eu faço para criar meios que são mais benéficos, onde esse tipo de alternativa não tenha tanta utilidade e eu crio um caminho onde tem uma opção melhor, como por exemplo na questão da agricultura, né? Então, se a gente está vendo assim, a gente não precisa às vezes de se debater tanto tentando lutar contra a visão que nutre uma cultura dos agrotóxicos, mas sim motivar com que as pessoas conheçam que há uma maneira de produção de alimentos onde isso não é necessário, onde a gente tem uma agricultura que ela é regenerativa. Então, onde as pessoas elas se sentem naturalmente beneficiadas por esse processo produtivo. Então, a gente não precisa lutar às vezes contra, mas sim colocar nossa energia num caminho alternativo que é muito mais benéfico. Porque às vezes a gente fica batendo muito numa coisa que é ruim, mas as pessoas não estão sabendo que tem algo bom que pode ser feito. Então a gente precisa começar a colocar mais energia naquilo, assim, que é bom, né? Quais são as coisas boas que estão acontecendo? E aí isso vai sendo um movimento natural, assim, né? Então essa separação, ela se torna um pouco apenas de comunicação, assim, não de algo real que tem essa separação, né? Hum. Então, não sei se eu tinha... Falando, desculpa. É que faltam 10 minutos assim para a gente terminar. Eu não sei se dá tempo de fazer dinâmica ou se queria falar um pouco mais sobre o trabalho que reconecta, enfim, dar alguns detalhes. E aí, enfim, a gente pode marcar uma outra vez só para fazer a prática, que eu acho que tem algumas coisas específicas, né, que tu queria trazer. A gente teve uma conversa, né, quando a gente foi pensar de como que fazia esse modelo de convite, assim, né? E aí uma dessas era essa conversa de abertura e aí tinha a possibilidade de a gente, sei lá, fazer 4 encontros para a gente passar em cada encontro por uma das fases da espiral do trabalho que reconecta, por exemplo. Então ficar um encontro só em gratidão, outro só em dor pelo mundo, outro em olhar com novos olhos e seguir andando, né?
Então, aí a gente pode praticar um pouco mais, pode trocar um pouco mais, né? Conversar mais. Eu queria escutar também um pouco mais de vocês e ver, assim, né? Se a gente podia fazer uma conversa mais solta também, né? E uma troca mais horizontal, assim, que eu não consegui muito hoje, assim, eu disparei conversando e não consegui deixar tanto, assim, pra gente ir trocando, assim, né? Também a gente tinha que ter um pouco essa base, assim, né? Eu acho que muitas pessoas nunca escutaram essa fala, assim, essa forma de passar esse conhecimento. Então, acho que a gente pode, então, vou ver com o pessoal, né, do Meditando Juntos, a gente se organizar para fazer esses próximos encontros. E E se aí, quiserem dizer, assim, também o que que é, se tem algo específico que gostariam, né, de ver, de que fosse trazido. Aí a gente pode também ver algumas práticas das dinâmicas da Joanna Macy para tentar fazer adaptado aqui, né, pela internet também, fazer alguma coisa. Então é algo que eu gostaria, assim, de oferecer também e ver como ressoa, né? sim. Quando eu mandar a gravação, se vocês também quiserem responder no e-mail, dizendo o que vocês gostariam, se tem algum tema específico que quisesse que fosse abordado, enfim, vai ser assim. E aí vamos aproveitar então, pessoal, mais esses 7 minutinhos com a Poli, fazer as perguntas, compartilhar aí as dúvidas. Se eu também quiser falar mais alguma coisa. Sobre esse ponto ali que a Nailana trouxe, né, que ela falou ali que a Sangha de Belém tem sempre essa dúvida de como agir, atingir as classes sociais menos favorecidas. Em um encontro de uma pessoa, uma aluna da Joanna Macy, a Lídia, ela está oferecendo um grupo de estudos do trabalho que reconecta e aí eu estou participando e esse é um ponto também que me interessa muito, assim, né? E ela falou uma coisa que assim me tocou de um jeito assim que era tão simples, mas tão sutil, que desmanchou assim, me desmanchou. Porque eu também tinha isso, assim, né? Eu pensei assim, quando eu comecei a oferecer o trabalho que reconecta aqui no Brasil, eu dizia assim, eu quero que tenha bolsa, eu quero que tenha diversidade, né? Eu quero que pessoas assim de classes sociais que não tem essa possibilidade de contribuir com esse valor que a gente vai precisar colocar para conseguir pagar os custos, que eles tenham acesso também. E aí eu já imaginava assim, né, super diverso, sei lá, os povos indígenas também, né, pensava o pessoal lá do Rio Grande do Sul e tal, querendo assim conectar, né? Mas aí eu comecei, aí ela falou assim, muitas vezes a gente oferece as atividades querendo isso, mas com uma mentalidade muito de a gente querer que aquilo aconteça um pouco para a gente se sentir bem, sabendo que aquilo tem que acontecer, né? Porque é um processo natural que a gente tem que começar a incluir essas pessoas, né? E a gente deixar, não incluir, reconhecer que elas estão aí, né? E que elas não estão ocupando esses espaços por causa das nossas ações, né? Da maneira como a gente se relaciona com todos os seres, né? E aí ela disse assim, se você não tem essas pessoas incluídas no teu cotidiano, nas tuas redes, elas não vão estar. Simples assim. Então não é algo que você solucione fazendo bolsa, fazendo. Não, você tem que estar em contato constante com esses seres, então naturalmente eles vão estar em contato contigo. E quando você oferecer algo, eles vão se aproximar. Então, assim, é um pouco pá, assim, tapa na cara, assim, né? Poxa, né? Porque a gente quer, a gente sabe que isso tem que ser feito, mas como que está o nosso cotidiano? Como que está a nossa vida? Quais são os espaços que a gente está frequentando? E aí isso vai mostrando, assim, até na gente, né? O nosso próprio preconceito, a nossa própria separação, onde que a gente está indo, como que a gente está se relacionando. E aí a gente tá, beleza, o nosso primeiro passo é isso, é reconhecer, né? E aí, a partir desse reconhecimento, a gente pode começar a se movimentar de uma maneira diferente, né? E aí dizer, tá, então, o
que lugares eu tenho que começar a frequentar para começar a entender essas realidades e começar a tecer novas realidades com essas próprias pessoas, né? E aí a gente sai um pouco também dessa, né, essa separação, assim, que às vezes acha que está num outro lugar, que tenha algo que vai, né, vai chegar lá e vai trazer algo diferente para eles. Na verdade, a gente tem que parar e escutar, né, esses seres que têm uma sabedoria enorme para mostrar para a gente, né? Então tá todo mundo aprendendo com todo mundo, né? Acho que é bem bom a gente ver um pouco dessa forma, assim, né? E começar a entrar em contato mais com essas outras realidades que às vezes não são tão próximas da gente, né? Isso pode ser simplesmente começar a escutar essas pessoas, né? Sei lá, começar a seguir pessoas no Instagram, no YouTube, começar a escutar os vídeos, né, das pessoas, assim, que são, que representam, né, os povos originários, as pessoas negras, as pessoas que têm matrizes, né, de religião africana, por exemplo, que tem, né, toda uma diferença da maneira como eles veem o mundo em relação a gente, brancos, né, assim, principalmente, né, que é essa classe que domina um pouco, né, domina bastante a visão, né. Então, a gente começar a diminuir essa separação, né, e parar para olhar, assim, né, parar e olhar o que cada um desses seres está dizendo, né, e reconhecer essas outras visões. E ali falar um pouco do trabalho que reconecta, Ana. Bom, o que eu posso dizer por agora, assim, é que eu estou super feliz, assim, né, de que isso tá assim, sendo uma quase realidade, assim, a gente ainda está chegando, assim, no patamar para ter o mínimo de inscritos necessários para fazer acontecer, né, mas já andou super bem até agora, a gente está com 19 inscritos, mais algumas pessoas que estão aí por se inscrever, e aí, assim, acho que até novembro a gente consegue essas pessoas, né, que queiram chegar, né, chegar nessas pessoas que vão ser beneficiadas com isso, assim, né. E o Adriano também está super contente. Tem uma pessoa do Rio de Janeiro que vai fazer a formação com a gente também. E sim, Bruna, vi que estava aqui bem contente. A Ivone também estava aqui com a gente. E tá ali ainda, a Ivone. E então, assim, super contente assim de ver que essa metodologia da Joana está chegando de novo, assim, né? Porque isso, a Joana já veio para o Brasil, ela contou para a gente, né, uns 15 anos atrás, ela ofereceu algumas coisas curtas do trabalho que reconecta, mas ela disse assim que achou que aquele momento não foi o momento e que agora talvez seja uma boa oportunidade dessas práticas assim enraizarem assim aqui no Brasil, né? Na América Latina, o treinamento do trabalho que conecta já vem acontecendo já aconteceram 4 edições, 2 no México e 2 no Chile. As 2 que teve no Chile eu participei. Todas elas foram feitas com o Adrián Villaseñor Galarza, que é um aluno da Joana Macy, trazendo esse método aqui mais para a América Latina, né? E agora a gente vem trazer ele para o Brasil, e aí eu vou estar lá junto, ver como que eu posso contribuir também com a parte da formação e também da parte da tradução, porque como ele é mexicano, né, então o treinamento vai ser em espanhol, ele também fala inglês, então quem tem essa possibilidade também, e aí eu vou estar também fazendo esse meio de campo no que for necessário, e assim, bem contente com o grupo que está se formando, assim, são pessoas que já estão, grande parte, assim, eu conheço, então é bem bonito, assim, ver, quero abraçar todo mundo lá, que a gente já se conecta, assim, pela internet, né, então poder estar junto, assim, e tecer isso, eu já vejo, assim, né, eu sou meio, né, eu e o Lama Santa, assim, eu me conecto muito com a visão dele, assim, que a gente já começa a imaginar longe, assim, então, desse método, assim, se espalhando de maneiras inimagináveis, assim, e trazendo benefícios, assim, nas 10 direções, assim, né, porque a gente tem uma visão muito estreita de como a gente se relaciona com o sofrimento, né, então o benefício, assim, do trabalho que reconecta é um pouco ver o sofrimento de uma outra forma, e ver que a gente pode lidar com as situações que a gente considera aflitivas
trazendo esse olho de lucidez que fura essa bolha, né? Capaz de dizer assim, não, aqui não tem um sofrimento sólido e aqui eu posso fazer alguma coisa. E eu vou fazer. E aí a gente vai, se levanta e faz, né? Porque a gente está muito desempoderado, né? Então, trazer esse empoderamento no sentido de autonomia de movimento, né? De a gente poder dizer assim, não, eu tenho a capacidade de fazer alguma coisa e ir lá e fazer. Então, isso é muito bonito, assim, né? De ver. E aí a gente depois continua com, né? Como aconteceu lá no Chile, a gente continua com as redes de contato e esse seguir andando, assim, pode ficar mais bonito ainda, né? Então, é algo que eu vejo desse jeito, assim, a formação, né, o treinamento, ele é só um ponto, assim, né, ele é só um pulso, assim, de materialização de algo que depois vai, né, vem de um tempo passado muito grande, né, porque o método do trabalho que reconecta, ele existe há 40 anos, né, e ele já vem sendo trazendo benefícios de várias formas para muitas pessoas, né, centenas de pessoas. Mas a base desse conhecimento do trabalho que reconecta é, por exemplo, o budismo, é o conhecimento dos povos originários, são os conhecimentos dos próprios avanços da ciência, né? Então, assim, é uma rede de seres, né, que se conecta com algo que vai continuar trazendo benefícios, né? E a gente pode ser partícipe disso, né? Então, o convite é um pouco nesse sentido, né? De que a gente possa atuar dessa forma e ver que esse mundo não tem conserto nesse nível samsárico, né? Digamos assim, né? Mas que a gente pode construir realidades muito melhores do que essa que a gente tá vendo aí acontecer pra gente, né? Para essa população onde a gente se insere, né? E que tem muitos outros povos que não estão vivendo dessa forma. Então a gente começa a olhar, se interessar por essas outras maneiras de viver, né? De se pôr no mundo, de se relacionar. Então esse é um pouco o convite. Obrigada, Poli, Obrigada a vocês. Obrigada. ensinamentos. Venho acompanhando a Poli já há um tempo, uns 2 anos, e assistir você, a tua fala tão fluida, tão inspiradora, ver assim, né, que realmente a gente vai colocando os ensinamentos na prática, no nosso cotidiano, e vai sendo essa fonte de inspiração, né? E para mim, para todos que estão aqui. Então, muito obrigada. Eu queria agradecer a todo mundo também que ficou aqui até o final, 9h30. Estamos bem cansadinhos. Também ao João, né, ao Milton, a Raquel e a Bruna, e a gente tem se juntado para organizar esses encontros virtuais, desde a comunicação, toda a comunicação, inscrição, organização. Então, essa possibilidade de atuar assim, aqui junto, né, fazendo essa mediação é maravilhoso para mim também. Então, agradeço. Eles não estão aqui, mas depois eles vão assistir a gravação. E também eu vou mandar então a gravação por e-mail e tudo que vocês quiserem feedback, sugestão de próximos encontros com a Poli e outros também, vocês podem mandar pelo e-mail respondendo. E eu vou mandar também os contatos da Poli, tem um site do Trabalho que Reconecta, aí manda o teu e-mail também, né, Poli? Deixa eu mandar e-mail para o pessoal quiser entrar em contato direto contigo. Então, acho que é isso. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Beijo, Pauli. Beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.